Fica tranquilo e boa apresentação. Estão vendo a minha tela? Sim. Ok. Então, o título do meu trabalho é Análise do fluxo de potência em uma unidade consumidora industrial com geração fotovoltaica. Então, orientado ali pelo professor Paulo. Os objetivos do meu trabalho era pesquisar sobre o comportamento do fluxo de potência em uma unidade consumidora após a conexão de uma geração fotovoltaica, apresentar um estudo de caso já realizado que apresente alteração no fator de potência em uma instalação após a conexão do sistema fotovoltaico, analisar o comportamento do fluxo de potência em uma unidade consumidora com auxílio de software específicos, analisar outras alterações que a geração fotovoltaica possa ocasionar na instalação elétrica da unidade consumidora e encontrar possíveis soluções para a correção do fator de potência. Microgeração distribuída são as unidades consumidoras conectadas na rede de distribuição que utilizam cogeração distribuída ou fonte de renováveis de energia elétrica com uma potência menor ou igual a 75 kW. E mini geração distribuída são as unidades consumidoras conectadas na rede de distribuição que utilizam cogeração distribuída ou fontes de energia renováveis com uma potência superior a 75 kW e menor ou igual a 5 MW. Então, aqui na figura 1, a gente tem a representação do funcionamento do sistema de compensação de energia elétrica. Nesse processo, as unidades consumidoras caracterizadas tanto como mini ou microgeração distribuída, elas injetam energia ativa na rede de distribuição, cedendo então gratuitamente à distribuidora de energia local. A energia ativa injetada, ela pode ser compensada tanto no consumo de energia elétrica da unidade consumidora ou em uma unidade consumidora da mesma titularidade da geradora. Quando a central geradora ela não gerar o suficiente para bater o consumo da unidade consumidora, então ela vai utilizar de créditos, né, gerado pela energia excedente, e caso não haja créditos de energia, então vai ser realizada apenas uma cobrança entre a diferença da energia consumida e a energia gerada. Mesmo quando a central geradora ela suprir todo o consumo através da GD, ainda vai haver uma cobrança de uma taxa de disponibilidade do uso do sistema de energia da distribuidora. Essa taxa, então, para os consumidores do grupo A, ela é cobrada uma parcela referente à demanda, e para os consumidores do grupo B é cobrado um valor, né, de uma taxa de disponibilidade de acordo com o tipo de ligação da entrada de energia. O limite mínimo permitido para o fator de potência de referência ele é de 0,92 para as unidades consumidoras tanto enquadradas no grupo A como no grupo B. Então, abaixo desse limite, o consumidor ele vai começar a pagar um excedente reativo adicionado no faturamento. Para os consumidores do grupo B, então, o fator de potência da unidade consumidora ele é verificado através de uma medição permanente de forma obrigatória e para os consumidores do grupo B de forma facultativa. O fator de potência ele é um número adimensional definido entre 0 e 1 e ele indica a eficiência do uso de energia. Ele pode ser definido, então, tanto pela razão da potência ativa e a potência aparente, conforme a equação 1, e ele também pode ser definido pelo cosseno do ângulo entre a potência ativa e a potência aparente, conforme a relação feita ali na figura 2. Então, o estudo de caso analisado para atender um dos objetivos do meu trabalho foi o artigo Análise dos efeitos da utilização de um sistema fotovoltaico no fator de potência de uma empresa agroindustrial. Esse estudo de caso ele foi publicado nos anais do 7º Congresso Brasileiro de Energia Solar, que foi realizado em 2018. Para as análises, então, o autor ele utilizou como referência o mês de abril de 2017. Aqui na figura 3, a gente pode observar os dados de memória de massa da instalação, onde tem, então, a potência ativa, indutiva e capacitiva. Então, a partir desses valores ali representados na figura 3, foi calculada a variação do fator de potência indutivo e capacitivo, e esses valores, então, eles estão representados ali na figura 4. Então, para a construção da característica do sistema fotovoltaico, foi considerado um sistema básico de microgeração, e ele é composto, então, por 29 painéis fotovoltaicos de 270 watts e 2 inversores de frequência de 6 kW. Aqui na figura 6, então, a gente tem representado o novo perfil, né, da potência demandada da rede de distribuição, depois que foi conectado ao sistema fotovoltaico.
a gente pode ver, então, que o consumo de energia ativa pela empresa, ele diminuiu, e a energia reativa, ela se manteve inalterada, né? Então, isso fez com que o fator de potência visto pela concessionária fosse baixo. Então, a partir dos valores ali representados na figura 6, foi calculado os novos valores de fator de potência representados ali na figura 7. Então, foi calculado ali, a partir da equação 2, o valor que seria cobrado na fatura de energia referente à energia reativa excedente. Como a gente pode ver ali na tabela 1, então, sem o sistema fotovoltaico, a unidade consumidora ela pagaria um valor de energia reativa excedente de aproximadamente R$ 297, e depois, né, com a inserção do sistema fotovoltaico, ele passou a pagar aproximadamente R$ 1.691. Então, fazendo uma rápida análise ali da figura 1, que eu apresentei para representar o funcionamento do sistema de compensação de energia, aqui a gente tem representado um cenário que acontece às 6 horas da manhã, onde o consumo de energia elétrica ele é maior que a geração solar. Então, antes da GD, o fator de potência ele era de 0,92, e depois da conexão do sistema fotovoltaico, ele caiu para 0,68. Nessa situação aqui, a gente pode ver que a concessionária ela ainda está ali pelas curvas, e a gente pode ver, né, que a concessionária está fornecendo energia ativa para a unidade consumidora. Aqui nessa figura, então, a gente tem um cenário que acontece às 8 horas da manhã. Aqui o consumo de energia elétrica ele é similar à geração solar. Então, nessa situação aqui, o fator de potência ele caiu para 0,18. Que a rede da concessionária ela está recebendo um pouco de energia ativa do sistema fotovoltaico. Na figura 10, aqui a gente tem representado um cenário, então, que acontece às 11 horas da manhã. Aqui o consumo de energia elétrica ele é menor que a geração solar. Então, nessa situação aqui, o fator de potência ele caiu para 0,9. Aqui, então, a rede da concessionária ela está recebendo energia ativa do sistema fotovoltaico. A figura 11, então, eu tenho o diagrama das etapas realizadas para a construção da metodologia do meu trabalho, que, então, basicamente foi a escolha da unidade consumidora para análise, coleta de dados, modelagem do sistema no software OpenDSS, simulação do sistema no software OpenDSS, uma análise de dados e uma proposta de solução. Então, inicialmente, a escolha da unidade consumidora para análise, ela tinha como premissa que ela se enquadrasse em um grupo tarifário que permitisse a cobrança do excedente reativo pela distribuidora e que também tivesse apresentado, né, alteração, né, na cobrança do consumo reativo após ter aderido ao sistema de compensação de energia. Então, depois de realizar todas as coletas de dados para definir a entrada de serviço, o perfil de consumo, a curva de carga, as características do sistema fotovoltaico instalado e o perfil de geração solar. Todas essas informações elas foram obtidas através da documentação que foi apresentada para a concessionária para aprovar a GD e também do projeto executivo realizado pela empresa integradora. Então, depois dos dados obtidos, eu fiz a modelagem do sistema no software OpenDSS. Para realizar essa modelagem, então, foi levado em consideração as características elétricas da unidade consumidora, isso desde o ponto de entrega da concessionária até o quadro de baixa tensão, que é onde está instalado as cargas, né, onde está a distribuição das cargas, e também está o sistema fotovoltaico conectado. Para criar o script do OpenDSS, então, foi definido informando o circuito a partir dos dados de impedância da rede, no ponto onde a unidade consumidora está conectada, trechos de energia elétrica, dados de transformador de acoplamento e também o comportamento das curvas de carga. Cada elemento ele foi definido conforme características elétricas, no que se diz respeito à tensão, frequência e número de fases. Quando eu não tinha acesso à informação, então eu utilizei alguns dados genéricos, né, que tivessem concordância com as características do modelo que eu queria simular. Então, nas simulações, foi verificado o fluxo de potência e os níveis de tensão, tanto para um caso base, onde a gente ainda não tinha influência de um sistema fotovoltaico, e um cenário com fotovoltaico e outro cenário com fotovoltaico e banco de capacitores. Depois das simulações, então, eu realizei uma análise de dados, onde eu comparei os valores encontrados nos 3 cenários simulados e verifiquei, então, o comportamento do fluxo de potência e os níveis de tensão. Então, a partir dessas análises,
eu pude propor algumas soluções, então, para situações que não estivessem em concordância com as normativas. Aqui na figura 12, a gente tem o diagrama unifilar, né, da unidade consumidora. A entrada de serviço ela é composta por uma subestação em plataforma com medição abrigada. A medição ela é feita de forma indireta, no lado de baixa tensão, e tem um disjuntor de 175 amperes. O transformador ele é um transformador de uma potência nominal de 112,5 kVA, conectado no lado de média tensão em 23,1 kV e com uma tensão de 380 a 220 no lado de baixa tensão. Aqui na tabela 2 a gente tem a representação então do consumo de energia mensal no ano de 2018. Todos esses valores eles foram extraídos do demonstrativo, né, da fatura do cliente. Então, através desses valores, eu calculei um valor médio para definir o perfil de consumo da unidade consumidora. O sistema fotovoltaico instalado na unidade consumidora ele é caracterizado como mini geração distribuída e ele é formado por 2 inversores de frequência de 50 kW, conforme as características apresentadas aqui na tabela 3, e por 291 painéis fotovoltaicos de 365 watts, com as características aqui apresentadas na tabela 4. Aqui no gráfico 1, a gente tem os dados de radiação mensal, extraído do site Global Solar Atlas, e ele considera, então, uma orientação norte e um plano inclinado de 26 graus. Então, depois de eu ter as informações do sistema fotovoltaico e esses dados de radiação, eu pude criar, então, um perfil de geração da unidade consumidora. Então, tendo todas essas informações, né, foi possível criar um modelo que seria simulado no OpenDCS. Ele foi criado, então, com base nas informações elétricas da instalação e também o perfil de carga e geração. O meu modelo, então, ele é definido como um modelo de 4 barras. A curva de carga que eu utilizei nas simulações, ela foi elaborada a partir de uma curva de carga típica de uma indústria com consumo de energia elétrica superior a 10.000 kWh, que eu não tinha acesso, então, a curva de carga da unidade, então eu utilizei uma curva de carga típica, né, aproximado ali para o valor do consumo médio. Aqui no gráfico, então, a gente pode ver como a curva de carga em PU, uma curva de carga diária. Para definir a potência da barra, então eu utilizei a média das demandas medidas no ano de 2018, e também eu fixei um fator de potência de 0,92, com a intenção de considerar que em um cenário sem o fotovoltaico, a gente não teria a cobrança de excedente reativo. Então, com todos os dados de radiação solar, eu criei uma curva de radiação diária para cada mês. Nas simulações, eu não considerei dia de céu encoberto, porque eles resultam numa menor geração solar, então, consequentemente, apresentariam um impacto menor, né, na alteração do fator de potência. Então, aqui a gente tem as curvas de radiação diária de cada mês. Para realizar... para realizar as análises, então, as simulações elas foram obtidas inicialmente sem o sistema fotovoltaico conectado, e depois eu inseri a curva de radiação de cada mês. O equipamento de referência que eu utilizei para realizar as medições foi o transformador de entrada de serviço. Aqui no gráfico 13, então, a gente tem a curva de potência ativa e reativa do transformador para um período de 720 horas, né, que considera um período de 30 dias. Então, nessa situação aqui ainda não tem influência do sistema fotovoltaico. Então, após coletar todas as informações necessárias do cenário sem fotovoltaico, eu inseri o sistema fotovoltaico. Para exemplificar, então, um cenário com fotovoltaico, eu vou apresentar os dados referentes ao mês de janeiro, embora eu tenha simulado para todos os meses. Então, aqui a gente tem a curva de potência ativa e reativa no transformador, para o mesmo período que eu analisei anteriormente. Só que agora a gente tem um sistema fotovoltaico gerando conforme a irradiação solar do mês de janeiro. Então, aqui a gente pode ver que os horários em que a potência está abaixo do marco zero são momentos em que o sistema fotovoltaico está gerando mais energia que o consumo da carga, então ele está fornecendo potência para a subestação. Então, depois de simular todos os meses, eu encontrei os valores de fator de potência para cada mês, conforme representado aqui na tabela 5. Então, a gente pode ver que para todos os meses, né, com um sistema fotovoltaico, o fator de potência ele ficou abaixo de 0,92.
Então, a partir dos dados obtidos, eu fiz uma análise do fluxo de potência em um dia do mês de janeiro. Eu utilizei como referência 2 horários, um onde o consumo foi maior que a geração e outro onde o consumo ele foi menor que a geração. E, então, por mesmo horário, eu comparei o valor de potência sem influência do sistema fotovoltaico. E aqui na figura 12, a gente pode ver, né, a comparação do fluxo de potência para esses dois horários analisados. Às 6 horas, ali onde a gente tem um consumo maior que a geração, a gente pode perceber que sem o sistema fotovoltaico, o ângulo entre a potência ativa e a potência aparente, ele era menor que no mesmo horário com o sistema fotovoltaico. Então, esse aumento, né, do ângulo após a conexão da GD significa, então, que o fator de potência caiu. Às 11 horas ali, então, a gente pode perceber que também houve um aumento do ângulo e uma mudança também do quadrante das potências ativa e aparente. Então, nesse horário, o sistema fotovoltaico estava fornecendo energia para a rede. Eu apliquei, então, a mesma equação utilizada no estudo de caso apresentado no referencial teórico e calculei, então, o valor estimado que a unidade consumidora ela pagaria, né, por consumo excedente de energia reativa. Então, no mês de janeiro, onde foi medido um fator de potência de 0,75, a unidade consumidora ela pagaria um valor de aproximadamente R$ 1.096 de multa por excedente reativo. Para corrigir o fator de potência, então, foi dimensionado um banco de capacitores, considerando um fator de potência médio de 0,78, corrigido para 0,92. Então, para realizar a correção, eu utilizei um banco de capacitores de 27,66 kVAR. Então, após inserir o banco de capacitores nas simulações, eu realizei novamente a simulação mês a mês. Encontrei ali os valores referentes na tabela 7. A gente pode ver ali que, como eu corrigi com um fator de potência média 0,78, os meses onde a gente tinha um fator de potência abaixo disso, ele não corrigiu para 0,92, corrigiu ali por uma média de 0,91. Aqui a gente pode comparar, então, o comportamento do consumo de energia ativa e reativa nos 3 casos simulados no mês de janeiro. Year 0 é um cenário de apenas consumo, o Year 1 é um cenário de consumo e geração, e o Year 2 é um cenário de consumo, geração e banco de capacitores. Então, analisando ali o cenário Year 1, a gente pode perceber que durante o período entre 5 e 19 horas, o sistema fotovoltaico está gerando energia, então isso é compatível ali com a curva de irradiação do mês de janeiro. Entre 8 e 17, ele está gerando mais energia que o consumo da carga, então ele está exportando energia ativa para a rede da concessionária. Nesse cenário também a gente pode perceber que o consumo de energia reativa ele se manteve o mesmo, né, no cenário Year 0, onde a gente tinha apenas o consumo. Entre 18 e 21 horas, ali que foi o horário que eu defini como horário de ponta para as minhas simulações, a geração de energia solar ela diminuiu. Então, ela é menor que o consumo da carga, então, nesse horário ali, a unidade consumidora está utilizando a energia ativa da rede da concessionária. A gente pode ver também que a energia reativa do cenário Year 2 ali, ela mantém um deslocamento em relação à curva do cenário Year 0, porque como a gente viu, o fator de potência ali com o banco de capacitores, ele foi corrigido para 0,91 para o mês de janeiro. Então, ele não ficou totalmente sobreposto. Foi feita também uma análise dos níveis de tensão para verificar a influência da geração solar e do banco de capacitores. Nas minhas análises, então, considerei o horário de maior geração para cada mês. Aqui na tabela 8, a gente pode comparar, então, os níveis de tensão com fotovoltaico e banco de capacitores, comparado, então, ao cenário base, onde não tinha influência nem do banco de capacitores e nem do fotovoltaico. Então, aqui a gente pode verificar que houve uma variação na tensão quando foi inserido o banco de capacitores, mas apesar desse aumento na tensão da barra do transformador, os níveis de tensão eles ficaram dentro dos limites estabelecidos nas normativas. Então, ele foi considerado, não foi significativo para as análises. Então, no final do estudo, eu pude concluir, né, que as variáveis que influenciam no fator de potência visto pela concessionária é a relação entre o consumo da unidade consumidora e a geração de energia solar. Também foi possível verificar que em situações em que a geração ela foi maior que o consumo da unidade consumidora, vai haver um fluxo de potência reversa, ou seja, a unidade consumidora ela vai fornecer energia ativa para a rede da concessionária. Também nos casos em que a geração ela for maior ou similar ao consumo da unidade, vai haver uma queda no fator de potência, porque a unidade consumidora ela vai manter o mesmo nível de energia reativa, enquanto ela vai consumir menos energia ativa da rede da concessionária.
Então, eu concluí também que com a instalação do banco de capacitores dimensionado, foi possível, né, analisar uma melhora no fator de potência da unidade consumidora. E também ficou evidente que, caso não seja considerado a avaliação do fator de potência no momento de dimensionar um sistema fotovoltaico, isso pode impactar no retorno do investimento, uma vez que vai ocorrer, né, a incidência de multas para a unidade consumidora. Eu deixo, então, como sugestão para os trabalhos futuros, analisar o fluxo de potência, considerando mais dados de radiação solar, analisar um tipo de acionamento de banco capacitores e um melhor local para instalação, e para os bancos de capacitores automáticos, analisar como eles influenciariam nos níveis de tensão em casos de borda de nuvem. Muito obrigada. Certo. Obrigado, então, Andrés, pela apresentação. Vamos, então, já passando para os professores ali, professor Lúcio, professor Maicon. Vai ficar por último, Maicon, em ordem alfabética, tá? Claro, tranquilo. Pode falar, Maicon, não tem problema. Não, o Paulo que manda. Tá bom. É uma implicância natural, antes que o Maicon... Não tem problema. Então, vamos lá. Primeiramente, então, obrigado. Obrigado, Paulo, pelo convite para a banca. Gostei muito dos resultados do teu trabalho. Né? Eu acho que é interessante a gente conseguir desenvolver um modelo para fazer esse tipo de análise, desenvolver uma metodologia, melhor dizendo, para fazer esse tipo de análise. Né? A gente esqueci a palavra. Corriqueiramente se acha que instalando um sistema fotovoltaico as coisas, o consumo de energia, tudo deve melhorar, mas conseguiste mostrar aí que cada caso é um caso, né? Então essa metodologia de análise é muito bem-vinda, justamente para desmitificar isso nesse setor, né? Nem sempre a solução é só um sistema fotovoltaico. Eu tenho que ter noção que talvez eu tenha que investir mais no sistema fotovoltaico com banco de capacitores, no sistema fotovoltaico com um sistema de baterias, para que o resultado esperado muitas vezes não vai ser aquele da redução que a gente imagina que seja direto, né? Então, toda a tua revisão ela está muito bem estruturada, muito bem fundamentada, né? Os teus resultados achei bem interessantes ali, tu conseguiste mostrar, né? Com certeza uma colaboração assim bastante grande nessa área, né? Só tem alguns detalhezinhos, né? O teu texto, assim, principalmente, a tua apresentação aqui foi muito boa, deixou bem mais clara do que alguns pontos no texto, né? Então, alguns detalhes, tipo, o texto lá termina uma sessão, uma figura sem nada depois da figura, aí a gente fica esperando alguma coisa, né? Então, vou apontar tudo isso aqui no texto, vou te mandar depois, né? Algumas figuras tão problemáticas eu te apontei ali para te refazer elas, tá? Na pressa ali talvez ficou com uma marca d'água de um site, uma coisa assim, a gente tem que refazer, tem que cuidar porque isso é um documento, né? E vai ficar ali publicado, né? Alguns outros pontos, exatamente esse gráfico que tu trouxeste aqui da energia ativa e reativa, né? Quem é leigo, quem olha a primeira vez, tá, mas o que é essa linha vermelha e o que é essa linha preta? Tá, então faltou legenda em todos os teus gráficos. Né? Esses pequenos detalhezinhos assim, para melhorar, nada para desvalorizar o teu trabalho, para melhorar ainda mais os teus resultados. Tá? Então tudo isso eu comentei aqui, né, vou te passar depois, né? A tua metodologia eu acho que está bem adequada, gostei da forma, né? Alguns pontos do texto talvez tu tenha colocado informações a mais do que necessário, né? Então, para avaliar depois com o Paulo se não dá para dar uma enxugada, porque o trabalho ficou realmente grande, né? Mas está muito bom, tá? Não, nada, nem falei nada para desvalorizar teu trabalho. E aí, só para fechar mesmo, né? Fiquei com uma dúvida
E eu queria saber por que tu não foste por esse caminho, né? Tu até mencionou isso no teu texto, eu só não entendi por que tu descartou logo de cara essa possibilidade, né? Quando a gente tem um sistema fotovoltaico, né, um grid, como é o caso, sempre tem um inversor. E esse inversor, eu tenho possibilidade, ele automaticamente, muitas vezes, eu consigo configurar ele para ele fazer essa compensação de fator de potência, né? Se tu tem esse equipamento já instalado no teu sistema, por que tu foi pelo outro caminho de instalar um banco de capacitores? Tá? Foi alguma limitação técnica ou tu não conseguiu trazer isso para tua simulação? Né? Porque eu acho que esse seria um trabalho que poderia ter explorado bem mais, né? Seria assim, daria um peso bem maior na tua metodologia. Talvez eu determinar qual é a potência que tem que ser compensada pelo meu inversor, ver se ele vai dar conta de fazer isso, né? Então, não que o trabalho esteja incompleto, de maneira alguma. Só seria um ponto que tu poderia ter explorado bem mais na tua metodologia, né? Então, eu queria só ouvir de ti por que tu foi para esse caminho do banco de capacitores. Sim, na verdade, eu nem pensei na possibilidade de explorar, já, é o que nem tu disse ali, eu já descartei de cara, né? Foi uma análise feita, que eu poderia ter essa mudança do fator de potência do inversor. Só que o pouco que eu tinha pesquisado a respeito também, se eu alterar o fator de potência do inversor, eu vou estar mexendo na potência ativa que ele vai gerar, né? Então, eu acho que seria um trabalho, né, porque eu teria que fazer muito mais análise, então, porque nesse caso, como foi prometido uma geração para o cliente, não compensaria, então, eu diminuir aquela potência ativa, né, que foi prometida, assim, numa proposta. Então, o banco de capacitores, ele manteria, então, a potência ativa, né, que o sistema fotovoltaico ia gerar, e, consequentemente, né, corrigir o fator de potência. Não, perfeito, tá, entendi o teu ponto de vista. Mas tu concorda que se a gente converter isso para valores, Sim, no pode ser final que... vai dar uma pela Sim. outra, né? Realmente, teria que fazer essa análise, né? Fornecer menos potência para o sistema Uhum. e não ter que pagar por um fator de potência inferior ao que é exigido, né? Sim, Então, com eu certeza. acho que esse ponto, pelo menos, deveria listar lá nos trabalhos futuros, tá? Que é uma coisa que dá uma continuidade para o teu trabalho. Tá? Então, é esse o ponto assim, que eu queria que tu justificasse um pouquinho mais. Eu deixei anotado aqui para ti colocar isso no teu texto depois. Tá? Ok. E assim, no mais, eu gostei, nem falei, gostei dos resultados, uma contribuição boa na metodologia, né? Mostrou que soube usar as ferramentas, fez os cálculos para comprovar ali, então tá de parabéns. Tá? Da minha parte era isso. Muito obrigada. Obrigado, Lúcio, pelas considerações. Professor Maicon? Muito bem. Então tá, primeiramente quero, né, agradecer o convite de vocês aí por participar da banca, né? Esse momento tão importante de fechamento, né? Ou não sei se é fechamento, mas possivelmente está perto, né, deles. Sim, só falta isso, na verdade, e uma prova tua, mas senão a gente conversa outra hora. Tem até sábado para isso, né? Para nós só. Sim. Tá bem, tá bem. Então tá bom. E então tá, agradecer a convite de vocês e primeira coisinha que eu queria falar para ti, se tu puder colocar ali a apresentação de novo, eu sempre peço isso, porque daí eu não fico me vendo, é uma imagem terrível, assim, não sabe? Me atrapalha ficar me vendo, não sei porquê, tá? Mas não é importante isso, tá? O segundo ponto, né, eu quero dizer que o assunto é fantástico, tá? O assunto, ele não teve um momento mais pertinente do que esse possível, certo? Então, até aí eu já começo a falar lá um pouquinho da tua introdução, né? Então, o assunto é muito bom, o trabalho foi bem desenvolvido, né? Tem alguns ajustes que a gente vai comentar aqui, mas o momento ele é único para apresentar um trabalho desse tipo. Tá? Então, tu botou lá na tua introdução uma referência de 2020, né? E que tu acusa 3 GB, né, de geração instalada, né, no GD através do solar, enfim. Pois é, na semana passada, né, nós atingimos 7. Então, olha que bacana, né? Então,
assim, nós temos tempo de corrigir esse trabalho aqui, não é culpa tua de jeito nenhum, né? Porque isso tá mudando assim a cada mês, os caras estão botando 2, 3 GB, né? Tá uma corrida contra o tempo até antes da ANEEL mudar as normas, né? Então, tu sabe muito bem disso como é que é. Então, se tu puder ainda dar um atualizado lá, um 2020, né? /2, né? Barra final do ano, coloca lá para ficar isso aí, tá? Então, né? Daí tu até coloca no Brasil, nem tira o atualmente, porque atualmente pode ser que mude muito rapidamente, tá? No Brasil, aí tu bota a fonte, o pessoal sabe que aquela fonte naquele momento, né? Tava aquela capacidade ali instalada, aquela carga instalada, aquela geração instalada, tá? Antes disso, né, tu só tem que dar uma olhadinha lá no... Eu gostei, né, eu curti, achei bastante interessante, tu botou o Paulo como mestre, né, então é bom, tu botou o Paulo num degrau aí abaixo na qualificação dele, lá no teu trabalho, dá uma olhadinha lá, tá? Tá lá o professor mestre Paulo, a gente trabalha bastante para ser doutor, né, então... dá uma olhadinha lá naquele... Ele nem viu isso, né? Acho que ele... Não, que é a capa, né? A gente vai é passando. acostumado. Isso, então tá bom. Há outras coisas aqui, ó, lá no objetivo daí, os teus objetivos, eu entendi o objetivo do trabalho, né? Eu acho que tu conseguiu cumprir eles, ou grande parte deles, tem uma pergunta que eu vou te fazer, mas eles têm que dar uma olhadinha neles lá, tá? Com calma. Tá anotadinho aqui, tá até em vermelho, tá? E aí eu coloquei aqui, ó, por exemplo, o objetivo geral, tu não fala do fator de potência, tá? Não tem essa fala, não tem essas palavras, tá? Então, e tu trabalha com isso o tempo inteiro. Então, dá uma ajeitada para inserir lá o fator de potência como algo importante de como de fato é, tá? Aí depois o objetivo A ali eu só troquei, né? Analisar ou examinar, né? Tirar o pesquisar, porque foi um trabalho que tu fez. Senão parece que tu fez uma pesquisa assim, alguém fez aquilo ali, eu fui lá e olhei, né, e vi como é que era. Não, tu acabou fazendo aquilo ali, né, tu fez aquele levantamento, tá? Então, é interessante trocar. E o C e o D, eu acho que é um só, ele pode juntar, tá bom? Porque assim, analisar o comportamento do fluxo é um trabalho que tu tem que fazer para conseguir atingir o teu objetivo. Tá? Então, ele pode juntar com o D ali sem problema nenhum. Dá para ficar mais enxuto todos os objetivos específicos e fica bacana. Tá? Então, depois tu olha com o Paulo ali, tranquilo, tá? Eu acho que dá para ficar dá para ficar um pouco mais focado ali, teus objetivos mais direitinho, tá? Beleza. Na revisão, tá? Tem aí as coisinhas que o Lúcio falou. Tá? Bastante coisa que daí eu vou passar direto mesmo, não vou nem comentar mais, tá aqui no documento, tá? Tem aquelas coisas assim as tabelas, eu acho que algumas tu pode reescrever para não ficar aquela imagem ruim, né? Gostei muito dos dispositivos preliminares, achei bacana. Quando eu comecei a ler cheio de preconceito, vou te dizer isso, né? Comecei a dizer, isso aqui, mas olha, gostei, tá? Gostei mesmo, que tu tira do conjunto de revisão bibliográfica coisas que são clássicas já, tá? Inclusive vou copiar isso aí. Muito bom, tá? Gostei mesmo. Só eu acho que ali tu tem que incluir a 482 e a 687, certo? Porque não tem nada mais preliminar, nada mais que ocorreu assim, toda essa questão de expansão, né? Que essas normas, entende? Essas duas normas foram que, na verdade, alavancaram o sistema de geração no país, geração distribuída, então elas devem estar por ali, tá? Ou ali ou na revisão, a 687 e a 482, tá? Então dá um jeito de colocar ali, tem espaço para isso no seu trabalho, tá? Então acho que faltou esse pequeno detalhe, tá? Depois outras coisinhas assim, né, do tipo não deixar tabela com tabela, não deixar a figura acabando o subcapítulo sem texto, mas é coisa minha. Eu tenho que procurar um psiquiatra para tratar isso, tá? Mas ver com pau, de repente acabar a figura assim, sem um fechamento, um capítulo, subcapítulo, sabe? Me dá uma falta de continuidade no texto, assim, para eu não, enfim, tá? Então acho que para o texto ficar fluido é sempre bom ter aquela frase cola, né? Por exemplo, quando tu sai lá da qualidade de energia, entre faturamento, tem que ter uma ligação ali para aparecer que é o mesmo trabalho, para não ficar que negócio, cortei, ou falar de outro assunto, né? O trabalho é único, né? Então, uma coisa vai emendando na outra, né? Então, isso aí é a questão de texto, que é também bastante importante, tá? Achei muito interessante e é justificável, tu tem fator de potência, aí tem dois
0,9, 0,3 e fator de potência aí tem 2,8. Né? Tu tem 2 fatores de potência como capítulo, subcapítulo no teu trabalho. Tá? Eu entendi. Mas ficou meio estranho, né? Porque tu fala lá do ProDist 8, né? E depois volta a falar do fator de potência e as coisas meio que se misturam. Dá uma olhadinha, né? Se de repente tu tira de um lugar, ou então se tu trata totalmente diferente um do outro, tá? Dá uma olhadinha nesse fato também. Ah, isso aqui tá verde. O resto tá em preto aqui. Tipo, verde, tu pode olhar assim com muito. Tá bom, vou trocar ou não. O preto é só sugestão mesmo, tá? Aí laranja um pouquinho mais sugestão, mais firme, e o vermelho é uma sugestão muito forte, tá? Então, tu vai ver aqui no documentinho, tá bom? Muito bem. Gostei da metodologia, primeira frase, tu já coloca o teu trabalho para um objetivo de pesquisa. Legal isso aqui pode virar um projeto de pesquisa, pode virar uma coisa que vai para frente, né? Então, tu já bota lá pesquisa científica de caráter experimental, né? Já coloca isso no perfil de pesquisa da ANEEL, isso aqui é muito bom, né? Até botei, o Paulo passou por aqui, né? A gente consegue ver essas coisas aqui. Ah, beleza. Então isso é legal que tu já vai dando para o teu trabalho um direcionamento que ele pode ter no futuro. Né? E aí nós chegamos no fluxograma. Quem acompanha minhas bancas sabe que isso aqui é uma coisa que eu valorizo bastante, né? E aqui está em vermelhinho. Tá? Aqui eu acho que o fluxo tu deves refazer ele no sentido do modelo, enfim, modelo acadêmico, modelo de início, né, fim, comparações. Eu acho que aqui tu não precisa mudar teu texto, viu? Não te apavora. Tá tudo certo. Aliás, tá muito bom. Tu vai no passo a passo da tua metodologia, do teu fluxo. Tá perfeito, certo? Só que aqui falta aquela visão de fluxo mesmo. Por exemplo, né, escolha do cliente, unidade consumidora, qual é que é o padrão? Ah, tem que ser unidade que eu tenha medição de fator de potência, né? Tem que ser da mesma rede que eu estou analisando. Eu não sei, tá? Mas aí tu bota sim, não, se é, eu analiso, se não é, né? Eu retorno no primeiro bloco e assim por diante. Então, isso é um fluxo, entende? E além disso, o formato dele, né? De início, né? Comparações e final, tudo certinho, sem ser aquele diagrama que tu fez ali, né, de uma sequência lógica, tá? Então, acho que o fluxo pode melhorar bastante e depois o texto está muito bom, né? E está bem coerente, assim, tu colocou lá o primeiro item, explicou o primeiro item, explicou o segundo, dá para entender muito bem, certo? Eu só te faço essa observação pelo seguinte, ó, o fluxograma bom no trabalho de conclusão é aquele que tu olha, qualquer pessoa olha o fluxo, só o fluxo, e já olha assim, ah, tá, ela saiu daqui e chegou aqui, né? Só pelo fluxo já sabe direitinho o que tu quer fazer no trabalho, o que tu usou de elementos de comparação, o que tu usou de entradas, o que tu usou de ferramenta, tá tudo ali, tá? Então, dá uma olhadinha com o Paulo, com calma, que eu acho que isso pode ser bom, né? Teu trabalho ficar um registro aí para a história bem bonitão, com fluxo aí bacana, tá? É isso. Muito bem. As tabelas lá a tabela 16 do teu trabalho, tá? Eu acho que isso é um anexo, né? Tu tá ali o Lúcio falou isso, né? Tem algumas coisas que tu colocou demais aqui na metodologia, né? Então, todas aquelas atribuições do software, né? Todas as atribuições que cada coisa faz, isso pode ser anexo mesmo. Não precisa estar nem se tu quiser, pode colocar lá na referência, né? Se não quiser, coloca lá no anexo, está bem colocado. Mas metodologia não, né? Ele não cabe ali, tá? Então, também está em vermelhinho aqui para vocês considerarem isso, mas eu acho fortemente que não. Tá? Depois, nos resultados, nós temos o seguinte: bons resultados, bom estudo de caso, né? Só que daí também, lá do gráfico 3 ao 14, né? O 15 e 16 o Lúcio falou, né? A questão de descrever o que está em vermelhinho, o que está em preto, a gente entende porque está lidando com isso, beleza, né? Criar uma legenda, tudo mais, beleza. Do 3 ao 14, eu acho que tu pode pegar alguns exemplos, né? E assim como tu fez com os modelos de gráfico 15 e 16, que tu colocou lá nos apêndices, tu também pode jogar isso para os apêndices. Tá? Tu pega 3, 4 ali que para ti é importante, certo? E depois tu bota lá para apêndice, tudo certo. Né? Tu já explicou 1, 2 ali, tá tudo bem. Porque senão fica meio assim repetitivo, né? Do 3 ao 14, e no texto tu fala de 2, 3 desses caras aí. Então não precisa mostrar todos. Né? Se for o caso, joga lá. Quem quiser ver alguma coisa a mais,
vai lá e dá uma olhadinha, tá? Muito bem. Pergunta. A questão que tu colocou lá, até nos trabalhos futuros, eu acho que tu já meio que me respondeu isso, né? Quando tu fez toda a análise, né, tu fez um cálculo para o banco fixo, né? Certo? E aí a gente não tem o risco de pagar um reativo aqui, capacitivo. Como é que é esse teu pensamento aqui? Se uma hora ficar no lá, se uma hora o banco... Como é que tu pensou essa questão na prática, né? Trancou a tua pergunta aqui, Maico. Tá, na questão do banco fixo, tá? Como é que fica a questão do reativo capacitivo? Tá? A gente não tem medo de pagar uma multa aqui no capacitivo também? Na verdade, eu nem analisei essas partes, né? Eu só considerei, então, o banco de capacitor fixo para corrigir nos momentos de geração, né? Então, eu não analisei ele nos outros horários, questão do capacitivo e indutivo. Só peguei na verdade, eu só peguei e fiz uma média, então, de todos os fatores de potência naquele período de 720 horas, né? Eu acho que na última sugestão de trabalhos futuros, tu trata isso, né? Tu dá uma faladinha nisso, né? Que pode acontecer esse risco, né? Então, dá para voltar a reforçar isso na conclusão, de repente, que tu não tratou disso, mas é uma questão que tem que ser, de fato, observada para fazer isso na prática, né? Sim. Então, é isso. Uma outra questão é a seguinte, ó. Para GD em rede de baixa tensão, o que tu acha sobre o teu trabalho? A gente pode aplicar? Quais seriam as diferenças? Na verdade, em baixa tensão, acho que normalmente o fator de potência ele não é, né, considerado, ele considera sempre o fator de potência unitário, então acho que não seria muito aplicado no caso. Acho que só mas tecnicamente, né, porque assim, agora eu estou pensando, né, eu tô lá com pena da RGE, tá? Certo? Claro, tem o meu inversor, né, eu posso fazer o ajuste no inversor, tá tudo certinho, né, eu vou perder um pouquinho de potência ativa e vou resolver o problema, né? Mas assim, porque eu não sou medido, né, em reativo, né? Mas a baixa tensão normalmente também não tem muitas cargas que geram reativa, né? Também a gente pode considerar esse ponto. Tá. Não, o próprio inversor ele dá uma puxadinha de reativo na rede, né, para funcionar. Então, enfim, mas eu acho que sim, né? O teu trabalho poderia, assim, com uma vista na concessionária, né? Da hora de chegar lá e dizer, não, pera um pouquinho, de repente eu vou colocar um banco aqui para não me incomodar, né? Então, também é aplicado. Ele pode ser bancos até feitos assim, tipo, 8K de potência instalada, o banco de tanto, né? Isso poderia ser meio que... Então, teu trabalho, eu acho que sim, tem essa potencialidade também, apesar de não ser o caso agora, né? A gente não mede reativo, tá tranquilão, né? Coloca ali e a concessionária que eventualmente se vire com essas questões aí. Uma última pergunta, aquela tua equação ali que tu tira o banco, né? A potência do banco, né? Que tu usa ali, enfim, a potência, o fator de potência ruim, né? E o fator de potência bom, né? O 0,92, e tu chega no teu banco de capacitores, tá? Pelos meus cálculos ali, o teu fator de potência é 0,79, tu falou 0,78, tá? Sim. 37,81 é 0,79 de fator de potência, tá? E eu fiquei na dúvida porque o 0,79, né? Tu fala lá em janeiro é 0,75. Sim, na verdade eu fiz só uma média, né? Eu somei todos os fatores de potência e fiz uma média. Então, acho que até pensei em mudar depois para corrigir para o 0,75, mas eu achei interessante também ter esse comparativo, né? Então, nos meses ali que eu tinha um fator de potência abaixo do fator de potência que eu dimensionei o banco, então pude ver, né, que não corrigiu o fator de potência para o 0,91. Então, achei interessante também deixar, né, como nas análises assim. Foi o que eu imaginei. Só que daí tu pode fazer as duas coisas, ou pelo menos uma, e explicar direitinho ali, tá? Onde tu saiu 0,79, né? E por que isso? Fiz a média, coloquei isso para ter umas... em janeiro também, pode colocar também, em janeiro, fiz o teste com 0,75, fiz a correção para 0,92, o banco deu de tanto. Também é legal, porque tu vem no estudo de caso todo com janeiro, né? Então acho que é legal tu
fazer essas... né, isso aí é 10 minutinhos para fazer, né? Mas é relevante explicar isso, né? Porque para quem olha ali, tá, vai tirar o fator de potência, mas só para ver da onde saiu esse 0,79, tá? Então Ok. isso é bacana colocar no texto lá direitinho. Inclusive essa equação aqui poderia estar lá na referência, tá? Só chama ela. Porque tu bota na referência as equações básicas, né? Potência ativa por potência aparente, enfim, beleza. Mas tu pode colocar lá também, né? Essa equação e depois só chamar aqui no teu resultados para não precisa colocar a equação aqui, tu chama ela de novo, explica ela lá e chama aqui, né? Até porque também falta explicação aqui, né? Tem a tangente do que, né? Da potência ativa que eu tenho, da potência ativa que eu quero. Então, falta essa explicaçãozinha também, aqui não é o lugar de explicar, né? Então, tu explica lá Sim. na referência, rapidinho, né? Já tem um espaço lá para isso, nas equações, e depois só utiliza ela aqui, tá? Acho que fica mais bacana. Buenas, é isso, né? Então, acho que, como eu disse, né, um trabalho muito bom, né? Tem alguns ajustes ali que eu vou passar para ti e para o Paulo dar uma analisada, mas, né, o tema é o tema do momento, né? Tem trabalhos futuros aqui que também podem sair do teu trabalho, mas, enfim, no geral ficou muito bom, tá? Então, estão aí de parabéns pelo trabalho, ok? Obrigada. Nada. E por colocar o Paulo como mestre, já tem uma pontuação a mais comigo aqui na avaliação, tá bom? É isso aí, Paulo. É isso aí. Muito, muito obrigado. Valeu. Obrigado, Michael. Ficou feliz, Michael? Muito bom. Quando eu li aquilo ali, o trabalho dela foi avaliado de outro jeito, Paulo. Começou com aquilo ali, Certo. né? Então tá bom. Obrigado, Michael, pelas considerações. Vamos indo então lá para outra sala. A Andrelice aguarda que a gente retorne em seguida. Certo. Beleza. Até mais.
Cadê o Michael? Se perdeu no caminho, Michael. Bueno, eu não enxerguei o Michael aqui, mas eu acho que ele está aqui. Então, Andrelice, tá? Só para te dar a notícia feliz. Parabéns. Tá? Fica com um peso a menos agora. Teu trabalho foi considerado, então, aprovado plenamente. Tá? Meus parabéns. Muito obrigada. Então, parabéns mais uma vez pelo trabalho, Marlice. Tá? A gente vai te passar os detalhes, as anotações ali para te fazer, e depois você discute com o Paulo, né? E qualquer dúvida a gente está à disposição. Tá? Parabéns mais uma vez. Muito obrigada. Eu acho que o Michael não apareceu mesmo. Eu tô aqui falando com o microfone desligado. Que coisa legal. Eu tô 1 hora falando aqui, dando os parabéns. Show de bola. Então tá. Parabéns. Tudo de bom. Muito obrigada. Logo eu mando para vocês as observações. Tá bom? Certo. Abração. Até mais. Tchau. Até logo mais. Tchau. 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 Aê, Aí, parabéns. parabéns! Boa! Obrigada. O que eu vou fazer a partir de agora? Obrigada, gente. Agora é festa. Tô pra virar os canecos. Agora é carteiraço. O meu pai tá aí, tá, gente? Vamos se comportar. Tô escutando tudo. Bote o chopp. Obrigada, gente. Até mais. Valeu, Vou parabéns. curtir, vou dormir um pouco agora. Coitadinho. Parabéns, então. Agora eu vou trabalhar. Obrigada, pai. Parabéns, vou dormir também. Tchau. Tchau, beijo.